Muito bom dia para todos neste dia 3 de novembro. Nós continuamos com a nossa série das bem-aventuranças. E hoje falando acerca da terceira bem-aventurança. A primeira, realmente, que nós falamos é bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. A segunda é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E esta terceira é bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esta bem-aventurança, podemos dizer que ela é contrária aos valores do sistema que opera no mundo, do governo que opera no mundo, da maneira de pensar que o mundo tem. As pessoas pensam em termos de força. As pessoas operam consoante, como nós dizemos, segundo a lei da selva. A lei da selva é: o mais forte vence sempre. As pessoas pensam em termos de força, as nações pensam em termos de poderios militar e bélicos, o mundo pensa em sistemas económicos e políticos. Quanto mais agressivos ou quanto mais fortes se mostrarem, melhor é. Esse é o pensamento do mundo. Mas Jesus diz que não são os fortes, os arrogantes, que são felizes. Não são os que vencem sempre neste mundo que são felizes. Nem são eles que vão herdar a terra, mas os mansos. Neste caso, deste texto de Mateus 5, nas bem-aventuranças, o pregador, e este pregador é um pregador particular, este pregador é a palavra em pessoa, é o verbo de Deus. Ele, de facto, frustra as expectativas do povo que o ouve. Os judeus, subjugados pelos romanos desde o ano 63 a.C., esperavam um Messias político, guerreiro, que implantasse seu reino pela força. Neste tempo de Jesus, havia 4 grupos em Israel, 4 grupos que realmente estavam lutando pela causa de Israel e pela libertação do povo israelita. Eles eram os fariseus. Os fariseus quem eram? Eram grupos religiosos conservadores, queriam um Messias que fizesse milagres, que fizesse realmente as coisas extraordinárias. Havia também os saduceus, estes eram os liberais, queriam um Messias materialista. Havia os essénios, estes eram místicos, que viviam nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto. Eles queriam um Messias consoante a sua própria imagem. Havia também os zelotes. Os zelotes eram os ativistas. Queriam sim surgir contra Roma, mas eles queriam um Messias militar. Operavam através da força, através da luta. Os próprios apóstolos pensaram que o reino seria talvez político, segundo Atos 1:6. Mas Jesus veio com uma outra proposta e o povo disse: não queremos esse Messias, fora com ele, crucifiquem-o. Então reparem que havia uma expectativa do povo e dos grupos, mas Jesus, quando se apresenta como realmente ele é, este Messias enviado não pela vontade dos homens, mas pela boa vontade de Deus, as pessoas não quiseram este Messias. Será que hoje a pergunta é, será que hoje as pessoas querem realmente o enviado de Deus como ele de facto é? Ou cada um ainda se autoprojeta, querendo um Deus à sua imagem, à sua semelhança? Vamos começar então, em primeiro lugar, pela parte negativa. O que não é ser manso? Ser manso não é, de facto, um atributo natural. A mansidão não é apenas uma boa índole, uma pessoa educada socialmente, não é algo externo, convencional, mas mansidão é, de facto, uma atitude interna, uma obra da graça de Deus no coração do homem. E é um fruto do Espírito de Deus. Ser manso não é ser impassivo, ser frouxo, ser fraco diante dos problemas.
Ser manso não é ser tímido, cobarde, medroso, fraco. As pessoas mansas foram profundamente vigorosas e enérgicas. As pessoas mansas tiveram coragem para se posicionar com firmeza contra o erro. As pessoas mansas enfrentaram açoites, prisões, muitos a própria morte, pelo seu posicionamento na verdade. Os mártires foram pessoas mansas. Jesus era manso e humilde de coração, mas ele usou também um chicote para expulsar os vendilhões do templo e teve coragem para morrer numa cruz em nosso lugar. E ele era manso e humilde de coração. Então ser manso não significa manter a paz a qualquer preço. Ser manso não é ser conveniente, não é ficar em cima do muro, não é tentar agradar a gregos e a troianos, ser neutro, viver sem cor, sem sal, sem sabor. Como que o sal perdeu o seu sabor. A luz não dá, a lâmpada, o que está aceso, não dá a sua luz. Sem opinião própria. Ser manso não é ser passivo nem indeciso. Ser manso, como ponto 4, não é apenas ter um controle emocional externo. Quer dizer, perante a quem nos observa, nós conseguimos controlar-nos, mas interiormente realmente queremos vingança, queremos o mal dos nossos inimigos, queremos realmente que eles não se deem bem, queremos o fracasso. Não estamos a ser mansos, estamos a aparentar que somos mansos. Então, como ponto, primeiro, o que não significa ser manso, e agora, o que é ser manso? Uma pessoa mansa, em primeiro lugar, é uma pessoa submissa a Deus. Uma pessoa mansa não se rebela contra Deus, nem murmura contra Ele. Ela aceita a vontade de Deus. Ela diz como Jó: o manso, isso tu és. Já deste grupo dos bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, dizemos como Jó: teríamos recebido o bem de Deus, porventura não receberíamos tão bem o mal. Ele não murmurou contra Deus. Ele não se rebelou contra Deus. Ele não se revoltou contra Deus. Nas provações, ele não se voltou contra Deus. E aí é nas provações que nós vimos se somos mansos ou se ainda estamos bravios, como nascemos voltados de costas para Deus. Uma pessoa mansa é como Paulo, sabe viver contente como o apóstolo Paulo. Sabe viver contente com toda e qualquer situação. Ela dá sempre dando graças a Deus, está sempre dando graças a Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Já amamos de facto a Deus? Uma pessoa mansa está debaixo do controle de Deus. O manso, afinal, é aquele que é domesticado. A palavra mansa era empregada para descrever um animal domesticado. Um potro selvagem causa uma grande destruição, ninguém o para. Quando se vê apertado, então foge, escoceia. Um potro domado é útil. Uma brisa suave, fresca, que alivia. O furacão mata. O manso morreu para si mesmo. Ele foi domesticado pelo Espírito de Deus. A mansidão é um fruto do Espírito. Ela está sob a autoridade e sob o controle. O manso é aquele que tem a força debaixo do controle, tem domínio próprio. Mais forte é o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. O manso é aquele que não reivindica os seus próprios direitos. Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. O manso é aquele que não luta para defender a sua causa própria, a sua honra. Aquele que já está no chão não tem medo da queda. Já estamos humilhados debaixo da potente mão de Deus. Há uma certa ilustração de uma mulher que mandou uma carta a certo irmão fazendo-lhe pesadas acusações. Ele chorou e pediu a Deus a graça. Então sentou-se e escreveu uma carta: minha irmã, eu concordo com você. Eu concordo contigo. Eu sou muito pior do que aquilo que tu escreveste na carta. Se tu me conhecesses bem, como eu sou, como Deus me conhece, certamente terias tido muito mais fortes acusações contra mim. Este que escreveu a carta de volta já estava amansado. Já era um manso pela vontade de Deus. Tinha sido um coração quebrantado. Deus não despreza.
Uma pessoa mansa suporta as injúrias. Uma pessoa mansa não é facilmente provocada. Um espírito manso não se inflama facilmente. Algumas pessoas realmente opõem-se à oposição. E há pessoas que, tendo estes ingredientes, estão em oposição com a mansidão. Estas coisas podem ser, por exemplo, uma pessoa que se precipita, uma pessoa que fala precipitadamente, uma pessoa precipitada que fala antes de pensar, que age antes de refletir, que se destempera facilmente e perde o controle emocional, não é uma pessoa mansa. A ira descontrolada suspende o uso da razão. Então a precipitação é contrária à mansidão. A maldade, uma pessoa mansa, não faz mal, não fala mal, nem deseja mal do próximo. A palavra de Deus diz que aquele que odeia o seu irmão, de facto, não é bom. 1 João 3,15, aquele que odeia o seu irmão é assassino. E quem chamar o irmão de tolo está sujeito ao fogo do inferno. A maldade no coração do homem. Ainda não fomos quebrantados, ainda não fomos transformados. A mansidão ainda não nos alcançou. Mas estas são as leis do reino de Deus. Vingança, coisa que se opõe à mansidão. Precipitação, à maldade, a vingança. A palavra de Deus proíbe a vingança. De nós nos vingarmos a nós mesmos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A vingança é uma usurpação de uma ação exclusiva de Deus. Pessoas querem vingar-se a si próprias. Falar mal. E este é um pecado, cuidado com ele. A Bíblia nos ordena a não falar mal uns dos outros, a não falar por detrás das costas uns dos outros. Mas o mundo está cheio de gente a falar mal uns dos outros. Porquê? É o Espírito que opera neste mundo, mas quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e somos novas criaturas em Cristo. A palavra nos ordena a não falar mal uns dos outros. O pecado que mais Deus odeia, é o que semeia contenda entre os irmãos. Tiago 3 diz que a língua tem o poder de dirigir e o poder de destruir. Muitas pessoas não tiram a vida do próximo, não o matam fisicamente, mas destroem realmente o próximo com a sua língua. A língua torna-se um mundo de iniquidade, indomável e incoerente. Como ponto 5, uma pessoa mansa perdoa as injúrias. Jesus disse: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, verso 25. Não adianta orar sem perdoar. Há muita gente que pensa orar e não toma uma ação de perdão para com o próximo. Não adianta. A oração não chega ao trono de Deus. Meus amados, entendamos e não rejeitamos a palavra enquanto é tempo de aceitar. Se nós não estamos de acordo à palavra de Deus, conjuguemos-nos, coloquemos-nos de acordo para que o Senhor nos perdoe a nós também. Para que tenhamos, porque realmente bem-aventurados os que choram herdarão a terra. Isto é o passo para a felicidade. Sabem porque é que as pessoas não são felizes? Porque é que as pessoas vivem cabisbaixas, vivem com o rosto fechado, vivem contra tudo e contra todos, porque de facto não vivem as leis do reino de Deus. E estas leis não são apenas as leis aprendidas, é o Espírito de Deus que as implementa, que as implanta, que as coloca dentro de nós. Deixemos Deus operar e fazer de nós novas criaturas. Certa mulher foi visitada pelo seu pastor no leito da morte. E ele perguntou-lhe: a irmã está pronta para perdoar o seu inimigo? E ela respondeu: eu não vou perdoá-lo. Ela disse isto, ainda sabendo que por isso eu estou indo para longe da presença de Deus. E ela estava no leito da morte. Que coisa terrível. Jesus Cristo é o nosso modelo de homem manso. Pois ele, quando ultrajado, não reivindicava nada para si. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Como deve ser o perdão?
O perdão deve ser real, deve ser pleno, deve ser constante. Nós devemos perdoar verdadeiramente. Não devemos guardar nada no nosso coração. Deve ser um perdão real. Ele apaga os nossos pecados como a névoa e lança no mar realmente todo o esquecimento dessas coisas. Pleno. Deus perdoa todos os nossos pecados. Nós também temos que perdoar aos nossos inimigos e até às vezes amigos que nos fazem certas coisas. Também temos que perdoar as iniquidades. Se nós somos mansos, perdoamos todas as injúrias. Constante. Deve ser constante, sim, porque tantas coisas que acontecem e de facto a palavra de Deus diz que Deus é rico para connosco em perdoar-nos. E a palavra do Senhor pergunta até quantas vezes nós devemos perdoar? Até 7. Não digo até 7, mas 70 vezes 7. Uma atitude constante do nosso coração. Não guardes nada contra ninguém. Perdoa, declara esse perdão para essa pessoa. Se não perdoar o seu irmão, não é apenas a ele que não estamos perdoando. Não é apenas a eles que nós estamos ferindo. Porque se Deus já perdoou todas as nossas iniquidades, nós também temos que perdoar a todas aquelas ofensas que nos têm feito. Será que nós não temos também ofendido alguém? Certamente. Uma pessoa mansa recompensa o mal com o bem. E por último, qual é as razões para sermos mansos? E a tentar terminar. Ser manso porque Jesus, o nosso supremo modelo, foi manso. Jesus é o homem perfeito. E o nosso objetivo, o nosso alvo é sermos a imagem perfeita de Cristo no dia a dia. Dia após dia, esse é o nosso crescimento, esse é o nosso objetivo. Ele foi manso e humilde de coração. Quando ele foi ultrajado, ele não levava essa mágoa. Ele foi manso e humilde de coração. As palavras dos seus inimigos foram mais amargas do que o fel que lhe deram na cruz. Mas as palavras de Cristo foram mais doces do que o mel. Foram palavras de perdão e salvação. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele orou. Ele chorou pelos seus inimigos. Ele perdoa os seus inimigos. E nos convida a dizer: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. A mansidão é o caminho para derreter e conquistar o coração dos próprios inimigos. A mansidão é como juntar brasas vivas na cabeça do seu inimigo. A ira faz um amigo tornar-se inimigo, mas a mansidão faz o inimigo tornar-se amigo. Qual é o resultado da mansidão? Uma profunda e gloriosa felicidade. Jesus diz que os mansos são felizes, são bem-aventurados. É uma felicidade plena, completa, independente das circunstâncias, baseada no relacionamento íntimo permanente com o Deus vivo e verdadeiro. Somos mansos se permanecermos em intimidade com Deus. Nesse sentido, os mansos já são herdeiros da terra. Na vida presente, já é uma pessoa satisfeita, sente-se contente, sente-se feliz. Nada tem, mas possui tudo, como diz Paulo. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo, segundo aos Coríntios 6:10. Paulo diz até: eu aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A mansidão é um atributo de Deus. O manso é um cidadão do céu. E é um cidadão aqui já do reino de Deus. O manso é um filho de Deus. O manso é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Deus é Senhor de todas as coisas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo o que pertence ao Pai pertence ao Filho. E aquilo que pertence ao Filho pertence àqueles que também somos filhos de Deus. Os mansos são os verdadeiros herdeiros de tudo o que é do Pai. Pergunto-te já, entramos nesta mansidão, neste caminho da felicidade? Realmente, se tu queres ser feliz, aceita realmente a mansidão que Deus te dá. Nós por nós mesmos não somos capazes de ser mansos. Mas se Cristo está em nós e o Espírito de Deus vive em nós, realmente Ele vai fazendo esta obra e nós conseguimos realmente ir perdoando àqueles que nos vão ofendendo. Nós conseguimos ter esta mansidão dentro de nós e retribuímos o bem àqueles que nos fazem mal. Vou orar por vós agora. Senhor Jesus, nesta manhã eu oro, Senhor, por todos que nos estão a ouvir, todos que estão connosco agora.
Eu oro, Senhor, porque o teu reino seja implementado, seja, Senhor, plantado nos corações de todas estas pessoas que ouvem a tua palavra. Pai da glória, a palavra não está presa. A palavra não está, Senhor, realmente enclausurada. A palavra está livre, porque o Espírito de Deus é Espírito de liberdade. Eu oro, Senhor, por todas as pessoas que ouvem esta mensagem nesta manhã. Que agora, Senhor, onde estiverem, que o Espírito de Deus ele possa tocar a vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, opera, Senhor, através da tua palavra. Em nome de Jesus. Meus queridos, realmente Deus vos abençoe. Um abraço fraterno de Joaquim Paulino, desde a cidade de Elvas. Até à próxima, se Deus quiser. Deus vos abençoe.